Ontem estivemos falando a respeito do medo e da necessidade de autoconhecimento. Não sei se percebe a grande importância de compreender a natureza e a estrutura de você mesmo. Como dissemos, se não há compreensão, não só intelectual ou verbal, porém uma real compreensão do que somos e da possibilidade de o transcendermos, criaremos inevitavelmente confusão e contradição em nós mesmos, com atividades que conduzirão a muitos males e sofrimentos. Torna-se, pois, de essencial importância compreendermos não só as camadas superficiais de nós mesmos, mas a entidade total, todas as partes ocultas. E espero que, nos comunicando uns com os outros, compreendendo em comum todo esse problema, ficaremos aptos a ver realmente, e não teoricamente, se pelo autoconhecimento a mente pode transcender seu próprio condicionamento, seus próprios hábitos, seus preconceitos e tudo mais. Falamos também sobre o aprendermos a respeito de nós mesmos. Aprender implica um movimento não acumulativo. Se há acumulação, não há movimento. Se o rio que corre termina num lago, não há mais movimento. Só há movimento quando há um constante fluir, há forte corrente. E é isso o que o aprender implica. Aprender não só acerca de coisas exteriores e de fatos científicos, mas também a respeito de nós mesmos. Porque o que somos é uma coisa que está constantemente a mudar, uma coisa dinâmica e versátil. Para aprendermos sobre o que somos, a experiência trazida do passado em nada pode nos ajudar. Pelo contrário, o passado põe fim ao aprender e, portanto, à ação completa. Eu espero que tenha visto bem claramente esse fato, ou seja, que estamos lidando com um movimento sempre vivo da vida. E esse movimento é o eu. Para compreender esse eu tão sutil, é necessária intensa curiosidade, persistente, vigilância e compreensão não acumulativa. Oxalá pudéssemos nos pôr em comunicação acerca dessa questão do aprender, pois a esse respeito vamos ter dificuldades, porquanto nossa mente gosta de funcionar dentro de canais, de padrões, com uma base numa conclusão ou preconceito, ou no conhecimento. A mente está ligada a uma certa crença e, com base nela, tenta compreender o extraordinário movimento do eu. Consequentemente, há uma contradição entre o eu e o observador. Estivemos também falando acerca do medo, que faz parte desse movimento total do eu. Desse eu que fragmenta o movimento da vida e separa a si próprio como vocês e eu. Perguntamos o que é o medo, vamos aprender não acumulativamente a respeito do medo. A própria palavra medo me impede de entrar em contato com aquela sensação de perigo a que chamamos medo. Veja, senhores, a maturidade implica um desenvolvimento total e natural do ente humano. Natural no sentido de não ser contraditório, porém harmônico. A maturidade nada tem que ver com a idade da pessoa. E o fator medo impede esse natural e total desenvolvimento da mente. Examinarei isso um pouco e depois o consideraremos juntos. Quando sentimos medo, não só de coisas físicas, mas também de fatores psicológicos, o que acontece nesse medo? Tenho medo não só de adoecer fisicamente, de morrer, medo do escuro. Vocês sabem dos inumeráveis temores que temos, tanto biológicos como psicológicos, que fazem eles a mente. A mente que os criou? Você compreende essa pergunta? Não me responde imediatamente, mas olhe a você mesmo. Qual o efeito do medo na mente e em toda a nossa vida? Ou já estamos
tão acostumados com o medo que se tornou um hábito que não percebemos os seus efeitos. Se me acostumei com o sentimento nacionalista hindu, com o dogma, as crenças, estou fechado nesse condicionamento e totalmente inconsciente de seus efeitos. Vejo apenas o sentimento que em mim é despertado, o nacionalismo, e isso me basta. Me identifico com a nação, com a crença e etc. Mas não percebemos os efeitos gerais de tal condicionamento. Do mesmo modo, não vemos os efeitos do medo, tanto psicossomáticos como psicológicos. O que é que o medo causa? Senhores, estamos numa reunião de exame e vocês têm de tomar parte ativa nesse exame. Interrogante. Me vejo em dificuldades toda vez que tento impedir que essa coisa, o medo, aconteça. Krishnamurti. O medo detém ou paralisa a ação. Você está cônscio disso? Tenha o cuidado de não generalizar. Estamos realizando essas reuniões com o fim de ver o que está realmente acontecendo dentro de nós. De outro modo, elas não terão utilidade nenhuma. Considerando junto os efeitos do medo e nos tornando cônscios dele, podemos achar a possibilidade de transcendê-lo. Assim, se sou realmente sério, me cumpre ver os efeitos do medo. Conheço de fato os efeitos do medo? Ou só os conheço verbalmente? Conheço-os como coisa ocorrida no passado e que permanece como memória? E esta memória me está dizendo, eis os efeitos do medo. Por consequência, é a memória e não a mente que está vendo os efeitos do medo. Você percebe? Acabo de dizer uma coisa realmente muito importante. Interrogante. Você pode repeti-la? Krishnamurti. Quando digo que conheço os efeitos do medo, o que significa isso? Ou os conheço verbalmente, ou seja, intelectualmente, ou os conheço como memória, como coisa acontecida no passado e digo, isso aconteceu. Portanto, é o passado quem me diz quais são esses efeitos. Mas eu não os vejo no momento presente. Trata-se de uma coisa lembrada e não de uma realidade. Mas saber implica ver sem acumular. Não um reconhecimento, porém ver o fato. Você consegue se comunicar com isso? Quando digo tenho fome, é a lembrança de ter tido fome ontem que me diz, ou é o fato real de que estou com fome agora? O percebimento real de ter fome agora é inteiramente diferente da reação de uma lembrança, que me diz que tive fome antes e, portanto, devo estar com fome agora. É o passado que te está contando os efeitos do medo ou está cônscio de que esses efeitos estão realmente ocorrendo agora? As ações, em ambos os casos, são completamente diferentes, não? Se estou perfeitamente consciente dos efeitos do medo agora, atuo instantaneamente. Mas se é a memória que me diz quais são esses efeitos, minha ação é diferente. Está claro? Pois bem, qual é o caso? Interrogante. Pode-se distinguir entre um determinado temor e o percebimento atual dos efeitos do medo, como tal, sem a lembrança dos efeitos de um dado temor? Krishnamurti. É isso que eu estava procurando explicar. As ações, em ambos os casos, diferem completamente. Você percebe isso? Por favor, se não o percebe, não diga assim. Não brinquemos uns com os outros. Muito importa compreender isso. É o passado que te está mostrando os efeitos do medo ou há um percebimento, um conhecimento direto dos efeitos do medo agora? Se é o passado, a ação é incompleta
e, portanto, contraditória e causadora de conflito. Mas se está perfeitamente cônscio dos efeitos do medo agora, a ação é total.